vencendo por 3-1, mas levou o empate. E tem muita gente reclamando, por exemplo, não só torcedor. O Verratti, depois da derrota lá na Neoquímica Arena e do empate, foram 6 gols sofridos em 2 jogos, né? Não é Tudo isso? que a gente falou da defesa do Grêmio, a gente vai falar do Vasco. Agora vamos falar da defesa do Vasco. Na verdade, O Verratti abriu a boca para reclamar. não, em uma semana o Vasco tomou 7 gols, se contar o gol sofrido contra o Santos e numa falha da defesa. Então, Esse não conta, porque esse aí o Vascão virou bonito. mas tomou gol. Então, o Carille não é reconhecido por ser um grande armador de defesas, não tem funcionado no Vasco. O time do Vasco é frágil defensivamente, comete muitos erros. É incrível como o time do Vasco é inseguro lá atrás, a saída de bola não é limpa, dificilmente os zagueiros conseguem sair jogando, até porque não tem qualidade técnica, né? Não é a característica principal de nenhum deles. Então, tem tido dificuldade defensiva, tem tido problemas também com espaçamento de linhas. A gente fala aqui de jogar com linha de 5. O importante hoje no futebol é ser compacto. E o time do Vasco é muito espaçado e o Corinthians deitou e rolou entre as linhas do Vasco de marcação. Reserva do Vasco contra o Corinthians. É bom lembrar. Mas Os dois titulares que tinha estavam na defesa. Que era o goleiro e o lateral esquerdo. Tudo bem, o miolo reserva, né? não, mas E a lateral também. e é preciso pontuar algumas coisas, porque tem de separar a responsabilidade do treinador. Carille tem muita responsabilidade dos jogadores, e aí o Verratti falou sobre isso, porque não adianta só reclamar do técnico, mas o Paulinho, por exemplo, contra o Santos, entregar a bola no pé e dar um gol para o adversário. Não adianta o time marcar a distância, a bola parada. Não adianta também o João Vitor, que foi muito mal contra o Corinthians, às vezes não ter solução e querer sair com a bola desembestado para frente. Esse é titular, né? Titular, mas com atuações muito questionáveis também, tem falhado demais. Então é um Vasco hoje muito instável, porque comete erros primários na defesa, e aí responsabilidade também dos jogadores. O técnico às vezes não vai dar o passe correto, o técnico às vezes, por mais que treine posicionamento, não vai ter o feeling ali do zagueiro saber se posicionar atrás do atacante para não tomar a bola nas costas, mas tem também a responsabilidade da direção. E aí, Qual? o Carille, por exemplo. Carille falou, não, o técnico não toma uma decisão sozinho de poupar contra o Corinthians na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Não teve aval Foi uma do decisão Pedrinho? colegiada. E da diretoria? E, Abel, hoje em dia, o técnico também ele vai se respaldar ante de uma decisão radical como essa. Ele consulta a diretoria. Qual o motivo, então? Por que diretoria e comissão técnica decidiram poupar contra o Corinthians? Porque o Vasco dá uma prioridade e dá um peso à Sul-Americana. Na visão do Pedrinho, o Vasco precisa voltar a disputar um título relevante. Na Copa do Brasil, chegou na semifinal no ano passado, então a diretoria entendeu que tem condições de, na Sul-Americana, a gente está falando aqui de ser uma competição mais acessível, ser um torneio que o Vasco vai sonhar em voltar a ganhar um título relevante que não vem desde a Copa do Brasil de 2011. Então é muito tempo também para um clube grande como o Vasco ficar sem títulos. Só que é um passo arriscado. O Cabello também não é um adversário tão poderoso assim, é? Não. Não é poderoso, Abel, mas E aí, com o misto contra o Puerto E Cabello? como diria você, o jogo? E Então, nesse não pode momento jogar nas costas do treinador sozinho. E, Abel, se o Vasco não vencer hoje o Puerto Cabello, eu tenho 90% de certeza que o Carille não chega no jogo contra o Sport. Se não fizer uma vitória hoje, uma boa vitória, o Carille está com o pescoço à prova, porque a diretoria do Vasco também é muito sensível à crítica, é muito sensível como quase todas, ao né? burburinho externo, mas no caso do Pedrinho tem a coisa de ser o ex-jogador, o cara que... Deixa o homem trabalhar. Não é nem só deixar o homem trabalhar. Como se cria o melhor ambiente para ele trabalhar? Reforços, e os reforços do Vasco demoraram a chegar, só chegaram agora no começo do Campeonato Brasileiro. E, além de tudo, o ambiente. E para deixar o ambiente mais confortável, nesses momentos, eu sinto falta de Marcelo Santana, que é o diretor de futebol, falando mais, se expondo mais. Sinto falta do Felipe, que é uma grande referência, é um ídolo do Vasco também e trabalha ali em parceria com o Marcelo Santana na direção. Sinto falta Qual a função do Felipe? Exata. O Felipe, ele faz o papel Departamento de futebol. É o Gerente. diretor técnico que tem ali um relacionamento com jogadores, que faz a ponte entre
as reivindicações do elenco para a diretoria, para a comissão técnica, ele tem esse papel, e o Marcelo Santana mais administrativo, mais focado ali em prospecção de contratação. E do Pedrinho, porque não adianta o Pedrinho falar, não, eu estou presente, eu dei entrevista na semana passada. O estar presente, muitas vezes, é tirar o peso da figura do treinador. E no momento, falar, não, deixa que essa aqui eu chamo a responsa. Deixa que a torcida agora vai vir um pouco para a gente. E precisa disso, dividir responsabilidade, porque não adianta o Vasco, com jogadores cometendo erros. O Vasco está começando uma temporada, começando um campeonato brasileiro, sem ter nenhum zagueiro confiável. Eu hoje não confio em nenhum dos zagueiros do Vasco. O João Vitor, que é o mais estabelecido ali, não passa confiança, erra muito. O Maurício Lemos, que chegou, vem de uma temporada em que foi escanteado no Galo, e quando jogava, o Galo passava muitos apuros com ele. O Lucas Freitas, que até deu uma boa resposta, mas o jogador ainda reclamavam do Léo e do Maicon. Pois é, e aí faz limpeza. Os dois foram embora. Mas falar que melhorou o elenco na defesa, não melhorou. Então, é responsabilidade da diretoria. Então, o sistema do Carille não está funcionando, mas precisa ter bons zagueiros para funcionar também. Então, é preciso dividir essas responsabilidades nesse momento. Antes do professor falar, desculpe, Breler e do André, a gente tem uma fala do Carré, o argentino Carré. Garré, desculpa. Vamos lá. Ser el primer partido en San Januario en la Sudamericana va a ser muy importante conseguir los 3 puntos, vamos a jugar en casa con nuestra gente y bueno, con el resto de los partidos empatados creo que bueno, va a ser muy importante poder conseguir los 3 puntos para ponernos en lo más alto de la tabla. Nada, lo de siempre, que vayan a San Januario con la idea de apoyarnos, de alentar. Nosotros siempre vamos a estar intentando dar el máximo para conseguir los 3 puntos, así que bueno, creo que lo más importante va a ser eso, que puedan disfrutar del partido, que nosotros vamos a dar el máximo. Bueno, claro, pude descansar en el último partido, la realidad es que bueno, lo más importante es estar preparado para el momento cuando el entrenador y el equipo lo necesite, así que bueno, enfocado en hacer bien las cosas, en ayudar al equipo. Professor Celso Zelt, Bom, ambiente agitado no Vasco. Porque antes poupou, hoje é dia de sacar. Hoje é dia de entrar na boca do caixa. Quando você poupa para alguma coisa, não é verdade? Para fazer uma compra, para fazer um investimento. Então agora é hora de provar que valeu a pena. Eu achei a tática burra. Se fosse do Carille, da diretoria, dos dois juntos, uma tática burríssima. A própria questão do Verratti, quem conhece a defesa do Corinthians e quem sabe o que faz o Verratti, você não pode entrar num jogo daquele sem o Verratti. O Verratti jogou poucos minutos, mandou uma bola no travessão e pegou o rebote na área do Corinthians. Então, isso mexeu muito com o resultado daquele jogo. Eu faria o contrário. Eu pouparia contra o Puerto Cabello em casa, porque eu acho que é o tipo de jogo que o Vasco pode ganhar com mais tranquilidade. Eu tô com você. Mas já que fez, agora o Vascaíno, tudo que o Vascaíno quer hoje é um outro Vasco. A começar da escalação, claro, óbvio, a volta de quem tinha que jogar, mas principalmente um outro Vasco no sentido de pôr o jogo. Tá feito. Vai para esse jogo que o Vasco tem, não é muito, é verdade, o Breler lembrou, e nem podia ser diferente, né, Breler? Há quanto tempo o Vasco se reforça, principalmente com os zagueiros, do mesmo nível dos que estão indo embora? Às vezes até inferior. Então, às vezes Não menos. adianta, então deixasse os que estavam lá. Então, e isso tem sido uma constante. Só mudar do os Vasco. nomes? Não foi só nessa troca. O Vasco tem feito isso de outras vezes, mas eu acho que ainda é o suficiente para passar bem pelo Puerto Cabello e dar um fôlego para esse trabalho do Carille, que realmente, se o Vasco tiver que começar tudo de novo, ir ao mercado, atrás de um outro salvador da pátria, porque não é um técnico que vai querer, né? É um salvador da pátria. É um cara que faça acima do que o elenco pode. Eu acho que não é negócio. Mas aí o Carille também precisa se ajudar, né, prof? Porque o que a gente falava para o Quinteiros vale para o Carille. Está pressionado, sabe como é diretoria, sabe como é futebol brasileiro. Contra o Melgar, por exemplo, tem altitude, a gente sabe que é desgastante, mas a postura do time poderia ter sido diferente no segundo tempo. Foram 2 gols de vantagem, aí dá essa sentada em vantagem que é típica também de muitos times que estão pressionados. Então o Carille é experiente o suficiente para saber que hoje em São Januário o time dele também. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento as palavras da galera da ESPN, analisando tudo que envolve essa partida
Vasco da Gama e Puerto Cabello pela Sul-Americana. O Vasco deve vir a campo com sua equipe titular. É basicamente a escalação que atuou frente à equipe do Melgar no Peru. O Vasco deve vir com Léo Jardim, Paulo Henrique, Lucas Piton e na zaga João Vitor e Maurício Lemos. Na volância, a tendência seja Hugo Moura e Paulinho e armando jogada Felipe Coutinho. Pela ponta direita, Benjamin Garré. Pela ponta esquerda, Nuno Moreira. E na frente, Pablo Verrete. Essa é a provável escalação da equipe do Vasco para que possa enfrentar a equipe do Puerto Cabello. Equipe da Venezuela, que já chegou, inclusive, ao Rio de Janeiro ontem. Até tive contatos ali com o Vasco Faísca, que é o técnico do Puerto Cabello, né? Ele falou comigo que já tinha chegado no Rio de Janeiro e tudo mais. E aí, a expectativa é de uma boa vitória da equipe do Vasco, até porque a equipe do Puerto Cabello é uma equipe limitada tecnicamente e o Vasco, com o seu investimento que fez, é mais do que obrigação vencer. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!